Olá, crianças! Então, agora vamos para a nossa aula de matemática, continuando sobre as unidades de medida, ok? Vamos lá? Então, hoje a gente vai ver as medidas para a área, medida de volume, capacidade e medida de tempo. Isso está da página 145 até a página 152. Medida de área, de superfície. Então, nos anos escolares anteriores, vimos que podemos determinar a área de uma figura contando quantas unidades de medida de superfície ou área cabem dentro dela. Mas agora a gente vai ver que é possível obter uma medida de área com um número decimal. Então, as unidades de medida de superfície que a gente mais utiliza é o quilômetro quadrado, o metro quadrado e o centímetro quadrado. Lembrando, sempre o doisinho para identificar que é a área, tá? Quando é volume, a gente usa o 3. Medir uma superfície em centímetro quadrado é o mesmo que contar quantos quadrados de 1 centímetro cabe nessa superfície. Então, por exemplo, aí nessa figura, tem um quadradinho que equivale a 1 centímetro quadrado. E a figura total tem 8 quadradinhos, ou seja, a área dessa figura é 8 centímetros quadrados. Nós poderíamos fazer essa conta sem contar os quadradinhos, fazendo a multiplicação de um lado pelo outro. Então, 2 vezes 4 iria dar 8 centímetros quadrados. Pensando nisso, vocês vão pensar o seguinte: o retângulo a seguir tem lados com medidas indicadas no número em forma decimal. E os dois lados são em centímetro. Então, 6 centímetros e 1,5 do centímetro. Então, o que eu faço? Faço 6 vezes 1,5 ou 1,5 vezes 6. Para descobrir a área desse retângulo, a gente multiplica os lados. Então, 1,5 vezes 6 vai dar 9 centímetros quadrados, tá? Então, assim a gente encontra a área. Medida de volume e capacidade. A gente tem o litro e o mililitro. Você lembra o que é volume? Então, volume é o espaço que um objeto ocupa no mundo. E a capacidade é a capacidade dele guardar algo. Essas medidas também podem ser expressas por meio de um número na forma decimal. As unidades de medida de volume e de capacidade que a gente mais utiliza é o litro e o mililitro. Podemos dizer que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. E para transformar uma medida de litro para mililitro, a gente só precisa multiplicar o número que representa a medida em litro por 1.000, tá? Então, se eu tiver 5 litros e eu quiser saber quantos mililitros dá isso, eu faço 5 vezes 1.000. Então, 5 vezes 1.000 dá 5.000 mililitros. 1 litro dividido por 1.000 é igual a 1 mililitro. Então, 1 litro dividido por 1.000 é igual a 1 milésimo do litro, que é igual a 1 mililitro, tá? Para transformar uma medida em mililitros para litros, devemos dividir o número que representa essa medida por 1.000. Então, se eu tiver 10.000 mililitros e dividir por 1.000, eu vou encontrar 10 litros, tá? Então, para eu transformar de litro para mililitro, eu faço vezes 1.000. E para eu transformar de mililitro para litro, eu faço dividido por 1.000. Continuando. Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Isso são as unidades de medida que a gente usa para volume. Como vimos na unidade 6, podemos medir volume e capacidade utilizando também outras unidades de medida. Então, tem o metro cúbico, com um 3 em cima, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Medir o volume de um sólido em centímetros cúbicos é o mesmo que contar quantos cubos de 1 centímetro cúbico cabem nesse sólido. Então, aqui, a gente tem 8 cubinhos embaixo e 8 cubinhos em cima. Então, 8 mais 8, 16 cubinhos. 16 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Então, o total dessa figura é 16 centímetros cúbicos de volume desse sólido, tá? Como que a gente poderia saber isso fazendo uma conta? Era só fazer 4
vezes 2, vezes 2. Então, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu poderia contar os cubinhos, lembrando que cada um tem 1 centímetro cúbico nessa situação, ou fazer a conta, tá? Vocês aprenderam a calcular volume na unidade 6, ok? Então, podemos obter o volume dos blocos retangulares facilmente, multiplicando suas medidas de comprimento, largura e altura. Observe que podemos obter o volume do bloco retangular anterior fazendo 2 vezes 2 vezes 4, que é igual a 16 centímetros cúbicos, que foi o que eu falei no slide passado. Agora, se a gente for pensar nessa figura aqui, o comprimento, a largura e a altura do bloco retangular a seguir foram obtidos na mesma unidade de medida. Então, tudo em centímetro, tá? Bem belezinha. Para descobrir o volume do bloco, devemos multiplicar essas três medidas. Observe, então, 5 centímetros vezes 4 centímetros vezes 12 centímetros e meio. Então, 4 vezes 5 vezes 12,5 vai dar 250 centímetros cúbicos. Portanto, o volume desse bloco retangular é de 250 centímetros cúbicos. Vocês vão ter que encontrar os volumes nas atividades do livro, ok? Então, lembrando uma coisa, a gente descobriu que a gente pode encontrar o volume e assim encontrar a capacidade. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, se eu tiver 8 metros cúbicos, eu tenho 8.000 litros. Se eu tiver 96 decímetros cúbicos, eu tenho 96 litros. Se eu tiver 74 centímetros e meio cúbicos, eu tenho 74,5 mililitros. Ok? Medida de tempo. Utilizamos muitas formas de medir o tempo, como dias, semanas, meses e anos. Muitas vezes precisamos organizar e dividir esse período de tempo em períodos menores. Um dia, por exemplo, é dividido em unidades de medidas menores, para que seja possível organizá-las a nossa rotina. Então, a unidade de medida de tempo que utilizamos durante o período de um dia são a hora, o minuto e os segundos, tá? As medidas do tempo são organizadas de 60 em 60, tá? Não são decimais, são 60 em 60. Podemos dizer que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 1 hora, volta completa do relógio é 60 minutos. Meia hora, então, 1/2 da hora é 30 minutos. E 1/4 da hora, então, 1/2 dividido por 2, né? Dá 15 minutos. Então, 1/4 da hora é igual a 15. Para transformarmos um período de tempo em horas para minutos, devemos multiplicar o número que representa esse período por 60. E para transformar os minutos em hora, a gente tem que dividir o número que representa esse período por 60. Então, eu quero saber quantos minutos dá 2 horas. Então, eu vou fazer 2 vezes 60, vai dar 120 minutos. Tá? Eu quero saber, tá aqui 360 minutos para eu fazer essa atividade. Então, como é que eu descubro quanto é 360 minutos? Então, eu faço 360 minutos dividido por 60 e vai dar 6 horas, tá? É assim que a gente faz o cálculo. Também podemos dizer que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Para transformar o período de tempo de minutos para segundos, a gente pega os minutos e multiplica por 60. E para transformar os segundos em minutos, a gente divide o número que representa os segundos por 60 para encontrar quantos minutos dá. Pensando nisso, vocês vão fazer as atividades que estão das páginas 142 até a página 152. Ok? Qualquer dúvida pode me procurar. Beijo e até mais.